Então, por um lado eu entendo a reação negativa à fala do chanceler alemão sobre Belém, porque tem uma psicologia nas pessoas que é tipo assim: eu posso falar mal do meu time, mas se você não é torcedor do meu time, você não pode falar mal dele. Eu posso reclamar do meu filho, mas se alguém que não é da família reclamar do meu filho, eu já vou olhar estranho. Talvez isso explique em parte por que que tanta gente tá reclamando de uma fala que eu achei até honesta, sincera, do Friedrich Merz sobre Belém. Passou uns dias aqui, voltou pra casa e pensou: "Nossa, como eu gosto de estar em casa, como aqui é melhor do que o lugar onde eu estava antes". Aham. E, achei sincero, achei honesto, que não é uma coisa que você espera de políticos, ainda mais num contexto diplomático. Se eu fosse assessor dele, eu ia dizer: "Jamais faça esse discurso, porque pega mal". Sim, é importante a gente, separar as coisas, né. Uma coisa é o que ele disse, se é verdade, se não é verdade, se é um fato, se não é um fato, o que que a gente pode fazer com isso, as implicações, psicológicas, porque sim, né, nós somos seres tribais, existe sempre um viés. Porque, assim, se a gente pegar todas as matérias que vier que todas não, né, mas, assim, uma boa parte das matérias que, falavam sobre Belém, pouquíssimas eram elogiosas. Sempre eram matérias, tô falando do brasileiro falando do brasileiro, ou seja, falava dos preços, falava da pouca da infraestrutura, falava da confusão, falava de assaltos, falavam de enfim, de tudo, de esgoto na rua, falavam desse tipo de coisa. Então quer É, dizer, isso é a outro gente viés, né, um viés do jornalismo, porque conferência dá tudo certo não é matéria. Ar-condicionado está em temperatura boa não é matéria. é verdade, é verdade, é Pão de verdade. queijo está num preço adequado na COP30, capa da Folha. Não. É, isso aí já é assessoria de imprensa, né, a gente sabe. A gente sabe porque aqui em Santa Catarina tem bastante, né. Assessoria de imprensa é o que não falta aqui. Mas, sim, mas é importante a gente separar as coisas, né. Uma coisa, como você falou, uma coisa é o brasileiro falando mal do Brasil, outra coisa é um estrangeiro, e é um estrangeiro de um país, decente, né, assim, de um país que todo mundo gosta de visitar, enfim. Não é um estrangeiro de um país igual ou pior ao nosso, né, Uhum. falando da gente. Então ainda tem aquela sensação, assim, do rico, sabe, daquele primo rico que vai na tua casa, sabe, Snob. e aí reclama porque não tem Toddy, entendeu, reclama só que a marca que tu usa é uma marca genérica com gosto de sabão, sabe. Então, Sim. assim, ainda tem esse fator aí que gera, obviamente, implicações para o ego, né. Mas tem o outro lado, né, que é assim, cara, beleza, vamos se defender, não vamos deixar o gringo falar mal da gente e tal, mas cara, olha onde foram meter um evento internacional, que é feito de quantos e 4 quantos anos? 5 anos, eu não sei agora a frequência exata. Também não sei a frequência da COP30 não. Mas, bom, pelo nome, né, a próxima deve ser em 2030, né, senão não faz sentido. Então assim. Por mim podia ser de 30 em 30 anos também, assim. Ou será que a COP30 é por causa da comemoração da primeira COP? Não sei. Eu sei que isso aí realmente eu não sei dizer. Se você puder pesquisar enquanto eu falo, eu agradeço. Mas assim, cara, pegaram os chefes de estado e levaram para Belém do Pará. Meu irmão, o que que eu posso dizer? Levaram para uma cidade que é
que tem mais de 50% das suas dos seus domicílios favelizados, em situações indignas, aí sim, indignas, né. Quer dizer, eu não entendo essa lógica, porque assim, aí, se a gente for pensar da mesma maneira, que a gente está falando aqui sobre orgulho próprio, quando chega o primo rico na tua casa, tu sai tu sai empurrando tudo que não tá legal dentro de casa e bota num quartinho, tranca na porta, entendeu, e Sim, mostra tem a louça que é só pra visita, né. tem a louça que é só pra visita, o sabe, a toalha da mesa, entendeu. Então assim, por que levar essas pessoas eu entendo, provavelmente queriam levar pra Amazônia e acharam que Belém era a cidade com mais condições de fazer, mas aí é que tá, né, é a estratégia, né, do grego strategia, como diria o filósofo, eh, você pensar antes nas consequências, antes de fazer as coisas, porque assim, o que que vai o que que de bom surgiu dali? A gente só passou uma imagem negativa do Brasil, a gente levou as pessoas para um lugar sem condições de recebê-los, inclusive, não é nem só questões de pobreza, mas questões de estrutura mesmo, hoteleira, Aham. etc e tal. Tinham né, as pessoas tiveram que se hospedar em barracos, pagou gente cobrando centenas de milhares de reais por diárias, enfim, a gente essas pessoas não vão resolver os nossos problemas, a não ser que ele ache que realmente o cara via da Alemanha, olharia aquilo e dizer: "Não, não, não, não posso deixar Belém do Pará ficar daquele jeito, vou mandar ajeitar Belém do Pará". Então, assim, qual é a vantagem, Adam, de levar a COP30 para Belém? Me explica. Olha, a explicação que o Lula deu de escolher era essa, levar as pessoas pra uma cidade amazônica, próxima da floresta, que ele quer cobrar os países desenvolvidos pra proteger, quase como se tivesse como refém, assim: "Ó, mandem US$ 1 trilhão para o Brasil ou essa floresta já era". Virar uma grande Belém. É, e na verdade é uma decisão política também, porque a base petista gostou da ideia, abraçou e, claro, eles iam abraçar qualquer cidade que escolhesse, né, desde que não fosse uma cidade no sul. E eu entendo qual que é a lógica por trás, assim, eu entendo o critério que o Lula usou. Não é o critério que eu usaria, não é um critério que tem a ver com os fatores que você colocou. Infraestrutura, a melhor imagem possível para o Brasil, é um critério diferente que, eu não concordo com o critério, mas entendo a lógica que fez Será com que que ele será que tem a escolhesse. ver com essa estética da pobreza? Porque o PT ele trabalha muito Sem nessa, dúvida, sem né, dúvida. que é uma coisa que eu chamo de pobrismo, né. Pobrismo é uma vertente ideológica que prega essa estética da pobreza, né. Então você vai em Florianópolis tem muito disso ainda. Florianópolis, pra gente não ficar só ali em Belém, né, batendo em Belém, a gente tá Florianópolis tem muito disso, assim, então a estética do pobrismo também existe aqui. Não sei se é uma coisa portuguesa, não sei se é uma herança lusitana, mas, assim: "Ah, não, tem aquelas casinhas ali", aí é um negocinho tacanho, assim, um negocinho não, tem que preservar isso aqui. Mas é tipo assim, é o estado da pobreza, entendeu? Aí do lado tem exatamente o oposto, tem pessoas querendo: "Pô, vamos nós nos tornamos uma cidade mais próspera, vamos então, né, tornar essa prosperidade um pouco mais acessível para todo mundo, não, 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 não. Tem que deixar aquelas casinhas de pobre da antiga, conservada ali, porque é o pobrismo, é uma estética feia, você olha para as casas, são feias cara, são feias, esteticamente feias, porque eram pessoas pobres, eram pescadores pobres que estavam tentando viver apenas, entendeu. Uhum. E Então por assim, valor não é histórico, talvez não vale a pena preservar, só pra, termos uma relíquia. que tudo bem, nós já temos aqui, por exemplo, Ribeirão da Ilha, já é um lugar que já tem e são casinhas bonitinhas e tal, mas assim, não, tô falando de preservar uma preservar uma rodoviária antiga que foi desativada no centro da Hum. cidade, cheia de morador de rua usando droga,
uma coisa horrível, um prédio horroroso, entendeu, que inclusive foi desativado porque não tinha mais função, não tinha mais função, o negócio foi desativado. Todos os moradores do centro querem acabar com aquilo, mas quem é que não deixa? É, isso é o PSOL, pobrismo. Hã. isso, PSOL, PT, Ministério Público, que são os braços do pobrismo, entendeu? Agora, pergunta onde essas pessoas vão passar férias. Pergunta para onde elas vão quando elas vão fazer qualquer tipo de retiro. Elas vão pra Alemanha, elas vão para os Estados Unidos, Pra Europa. Hã. pra Europa, nunca vão para países, do eixo do pobrismo, entendeu? Ainda dentro da lógica do pobrismo, pensando na função da COP30, faz sentido colocar numa cidade favelizada, porque no fim do dia o que eles vão pedir lá é dinheiro de país rico para país pobre. Dinheiro da Alemanha para o Brasil. Se voc se você quer pedir dinheiro, é melhor você mostrar o pobrismo do que mostrar o Brasil que dá certo. Então, Muito. nesse sentido, tem uma lógica por trás. Agora, o que eu não consigo entender é eles não verem a ótica de fazer esse evento num lugar que não tem estrutura, de ter que levar geradores a diesel pra lá, pra falar de reduzir emissões, de hospedar gente que já viajou de jatinho pra chegar em Belém, num iate que consome milhares de galões de diesel por hora, hã, Nada. uma matriz totalmente não sustentável, Aham. pra daí falar sobre preservar meio ambiente, ou mudança climática, ou reduzir emissões. Eles não conseguem ver a hipocrisia como soa Olha desconectado só, da realidade. a primeira COP foi em 95. A primeira COP foi em Berlim, Alemanha, a segunda foi em Kyoto, no Japão, a terceira foi em Copenhague, a quarta em Paris. Preciso mais ou não? É, Eu acho que são cidades que não representam o pobrismo, entendeu? com certeza não. Não representam o pobrismo. Então, assim, é o pobrismo, cara, é essa estética do só que assim, obviamente, como na própria vida desses dirigentes que defendem esse tipo de abordagem, eles não vivem isso na vida deles, né, por óbvio. Então a hipocrisia se dá aí, porque enquanto o Lula estava levando todo mundo para passar mal, ficar mal acomodado, ele estava num barco luxuoso, entendeu? E Sim, dizendo que ia ficar só num barquinho, mas ele estava num barco luxuoso, ou seja, eh se a gente não e esse pobrismo ele tá entranhado nas nossas relações e nas nossas lógicas diárias, entendeu? Na forma como a gente lida com o país. O pobrismo também é a maneira de como a gente lida com o sucesso, como a gente lida com as pessoas que têm sucesso, com o dinheiro, com a riqueza, né. Então assim, eu lembro de uma matéria, essa matéria sempre vem à mente quando eu quero falar desse tema, para ver como isso está entranhado na gente. Eu lembro que teve uma matéria, não sei se no Globo, enfim, num jornal, falando do absurdo que era o Ronaldo Nazário ter uma Ferrari no Rio de Janeiro. Tu lembra disso? não lembro, mas não Cara, não é algo que me estranharia. ficaram uma semana discutindo, entendeu? Por que que o Ronaldo Nazário fazia aquilo, por que que ele andava de Ferrari no Rio de Janeiro. E a e eu confesso que tinha algo que me incomodava. Por quê? Porque a gente tá imerso nessa cultura, né. Uhum, Tinha algo que me incomodava no fato. E depois, obviamente, eu fiquei tentando raciocinar por que que aquilo estava me incomodando. E eu percebi que eram esses traços do pobrismo, entendeu? Os traços do pobrismo que se infiltram na cultura de uma tal maneira que você aceita que isso é algo não, porra, o cara é milionário, talvez hoje bilionário, talvez, provavelmente. Ele não tem o direito de andar em uma Ferrari? Porra, não é legal o cara passar numa Ferrari e uma criança mais pobre olhar e dizer: "Porra, olha só, esse cara veio da favela, igualzinho a mim". saiu de baixo.
saiu de baixo e hoje está numa Ferrari. Será que não é legal uma pessoa ver um carro daquele, talvez ambicionar ter também aquele carro? Então, quem pensou e quem defende o pobrismo vai dizer: "Não, ninguém tem que ter uma Ferrari, ninguém tem que ser um bilionário". É a lógica de nivelar tudo por baixo. Ninguém Uhum. pode escapar disso aqui, ninguém pode subir. Porque a partir do momento que alguém tiver mais, você tem uma desigualdade. Desigualdade, no fim do dia, o egalitarismo que tomou conta desse pensamento moderno, especialmente no lado esquerdo do espectro político, Sim, é uma ideia de nivelar todos os seres humanos e não deixar ninguém escapar. Porque assim que alguém tem mais, ou é melhor, ou é superior, você tem uma desigualdade. sim, No fim, essa filosofia precisa dissolver todas as distinções hierárquicas, senão ela não existe, senão ela não tem propósito. sim, A ideia é isso, ninguém pode ter uma Ferrari, ninguém pode ser o melhor, ninguém tem que ser tudo pra baixo, tudo pra baixo, tudo pra sim. baixo. Todos formiguinhas iguais, vivendo no mesmo ambiente. E É, é bem preocupante isso isso. gera exatamente uma visão, né, uma visão de porque, assim, quando a gente pra ter um você fica pensando num país que, de certa maneira, é produtivo e tudo mais, ele começa com uma ideia, né. Eu defendo muito isso, acho que a gente até falou em outros episódios sobre essa questão do mito fundador, né. Essa Uhum, questão da ideia que meio que perpassa a cultura e faz com que você deseje algo, né. Por exemplo, a gente já falou sobre o tribalismo, ou seja, sobre a ideia de que eu posso falar mal da minha casa, mas os outros não podem, beleza, isso daí é ponto pacífico, todo mundo sabe que o que ele fez foi uma gafe diplomática, isso aí é. não tem o que dizer. Mas, o que ele disse não foi mentira, ele falou que as pessoas queriam ir embora o mais rápido possível de Belém. E daí, que obviamente não é algo racional. E novamente, nós não somos racionais em quase nenhum momento da nossa vida. Nós votamos de forma emotiva, vou chamar emotiva. Votamos de forma emotiva, casamos, escolhemos, compramos uma casa de forma emotiva. Tudo que a gente faz está quase sempre 90% movido pela emoção, quase sempre. Ah, mas isso significa que não existe razão? Não, significa. Significa que existe razão na maneira que você para usar a sua razão, ou seja, você tem que fazer um esforço para que aquela razão, né, você tem que se questionar. Você tem que se questionar e para entender o que que você está, fazendo, o que que você está isso exige uma energia, exige uma prática, exige algo que não é natural, não é natural. Obviamente que coisas que não são naturais, se você começa a repeti-las, você consegue torná-las um pouco mais fáceis de fazer, é igual um exercício físico. Você começa levantando, sei lá, 3 quilos no bíceps, depois você tá 10, 15, entendeu? Porque você vai repetindo, então não é algo natural que você vai fazendo, vai ficando fácil. O que que eu quero dizer com isso? Será que não daria pra gente pensar: "Cara, porque" aí você vê, cara, aí você vê o governador do Pará, que o nome dele é Helder Barbalho. Aí tu pensa: "Nossa, mas é o Barbalho o pai?" Não, é o filho. Esses caras estão há 40 e tantos anos governando o Pará, e o cara vem falar indignado. É, Assim, a as pessoas não responsabilidade é sua dessa meu reclamação. meu Deus, cara, era pra você ter vergonha, de dizer assim: "Meu Deus, cara, o cara é muito mal educado, mas puta merda, olha a minha casa como é que tá, cara. Olha, pô, mas espera aí, quem é que é o responsável aqui? Ah, esses barbalho, meu Deus, quanto tempo esses caras estão governando isso aqui? E tem mais de 50% de favelas e não tem saneamento básico. Ah, mas poxa, é porque é uma responsabilidade do governo federal. Tá, beleza, quanto tempo que o PT tá governando o Brasil?
O PT governa o Brasil há 20 anos, colega, com um interregnozinho de com um intervalo de 4 anos, entendeu? E a reação à fala dele foi tão forte que, nem se explica em relação ao que ele disse. Eu vou Uhum. ler exatamente o que ele falou traduzido para português para a gente analisar. Certo. "Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha à noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos. Isso foi chamado de xenófobo, nazista, preconceituoso, classista, neocolonial. Bom, todo aquele repertório vasto de adjetivos que os, os bastiões do pobrismo vão sempre mobilizar em uma situação como essa. E o fato dele ser alemão foi tipo a cereja no bolo, né, porque daí é muito fácil. Ah, claro, é mais os resquícios do nazismo, como disse o André Trigueiro, numa Aham. fala absolutamente lamentável e infeliz, mas que é muito representativa da forma como, esse cara pensa. Não há É. nada de xenofóbico na fala dele, absolutamente, rigorosamente nada. Aham, Ele não fala nada sobre um povo ser melhor que o outro. Ele fala aham. que ele gosta mais de um lugar do que de outro. A Sim, pergunta que fica é: você pode gostar mais de um lugar do que de outro? Se você não pode, então toda essa reação que eles estão falando, que na verdade tem muita gente dizendo que Belém é melhor que Berlim. O Lula falou que Berlim não entrega 10% do que Belém entrega, Belém é muito, muito superior a Berlim. Mas caramba. se você não pode comparar um lugar e dizer que um lugar é melhor que o outro, então todo esse discurso vai por água abaixo também, porque então o Brasil Exatamente, também não é melhor que a Alemanha, são só coisas diferentes. Mas se exato. você pode, e é óbvio que você pode, e os próprios paraenses fazem isso, quando eles optam por, em sua maioria, sair do Pará e ir morar em outros estados da federação, porque hoje o Pará Maioria não, mas uma boa parte, né. porque o desejo da imigração é maior do que o número de pessoas que sai, porque sair nem sempre a possibilidade de sair nem sempre é fácil. O Pará é um dos líderes em migração absoluta. 94.000 foi um saldo negativo de 94.000 paraenses que decidiram que não queriam mais ficar lá, que estavam mais ou menos na mesma lógica do Friedrich Merz e decidiram ir para outro lugar. Eles falaram: Sim, "Não, não tá bom aqui, eu vou para outro lugar". sim. 94.000 no saldo. Então, ainda mais gente saiu, porque com certeza algumas pessoas migraram para o Pará. Enquanto isso, na Alemanha, eles têm um problema muito grande de excesso de imigrantes, tanto que a direita alemã está se fortalecendo com o discurso anti-imigração, porque é gente demais indo para a Alemanha. Por quê? E não é só porque a Alemanha é mais bonita, é porque tem mais infraestrutura, tem mais possibilidades econômicas, tem uma infinidade de coisas para oferecer que os países que essas pessoas estão não têm. Sim. Então, é um discurso vazio no fim do dia ainda, essa toda essa É, então, esse ódio que surgiu. mas é um discurso emotivo, é um discurso que é feito para levar a pessoa para um lugar emotivo, para que ela lute, vamos dizer assim, ela lute, eh, para defender algo que ela mesmo não gosta, que ela mesmo critica, que ela mesmo entendeu? Eh, Sim, e a gente tá falando de coisas básicas, a gente tá falando de saneamento básico, a gente tá falando de, eh, uma infraestrutura, né, enfim, pessoas que não moram em favelas, eh, a gente tá falando de coisas que realmente para um país europeu, cara, um país como a Alemanha, isso já foi resolvido no século XIX, entendeu? Não f faz mais de um século que resolveram isso. E a gente está discutindo essas mesmas coisas, inclusive em Santa Catarina, que é um estado que tem pouquíssima cobertura de saneamento básico. Quer dizer, sim. ou seja, a gente tem eu amo Santa Catarina, não quero sair daqui jamais, se eu sair daqui é para fora do país. Mas assim, não significa que eu não possa observar o que pode melhorar, né. Por quê? Porque eu uso a minha racionalidade, eu uso o meu racional para pensar. Eu não fico usando
Não, eu não obviamente, o que ele disse, o que a gente está dizendo, não significa que o paraense é melhor ou pior em essência. Ele nasceu melhor ou pior em essência, mas ele Sim, significa que há um trabalho cultural a ser feito, e eu diria que em todo o Brasil, há um trabalho cultural para a gente mirar nas coisas. Sabe essa história que tem já virou um pouco chavão, mas que tem um fundo na realidade? Nós somos o resultado das 5 pessoas com quem convivemos? sim. É isso. Se o Brasil hoje convive com Venezuela, com Cuba, com quem mais? Com China? China, tudo bem, a China, apesar de ter alguma pujança econômica, A mas não é China não me engana. exatamente, a China não me engana, exatamente. A China tem uma pujança econômica, ela tem 1,5 bilhão de pessoas, e quando elas conseguem tirar 150 milhões de pessoas da da pobreza extrema, obviamente que elas começam é um Brasil a mais consumindo produtos, então obviamente que a China dá uma decolada. Mas daqui a pouco, escutem o que eu estou falando, daqui a pouco vocês vão ver, daqui a pouco eu digo 20 anos, a China vai entrar num processo de estagnação tremendo, porque a China não tem liberdade, e sem liberdade não tem inovação. A China não inova, a China faz engenharia reversa. Ela pega as coisas que ela conhece, que nos Estados Unidos se inova, ela faz a reverso, e aí cria a marca chinesa, que às vezes, enfim, consegue ter alguma eficiência, porque obviamente eles têm uma mão de obra, mas eles não estão fazendo inovação, porque inovação exige liberdade. E não tem liberdade. Qual é uma qual é a maior ideia dos Estados Unidos? Cara, eles pegam todas as pessoas inteligentes do mundo e levam pra lá, entendeu? Inclusive paraenses, inclusive, chineses, vai vietnamitas, cara, você foi inteligente, você é produtivo ou pode ser útil no sentido de melhorar o país, vem Vem. pra cá, vem pra cá. É, eu sempre digo que a China é a maior banda cover do mundo. E Boa, vou usar. mas eu acho importante que, hã, a gente olhe para esse discurso ao redor da Alemanha e veja como esse ódio que surgiu em relação à fala se traduziu muito rapidamente em um ódio aos alemães, em um ódio aos europeus, e toda aquela lógica que, o esquerdismo sempre repete que: "Ah, o Brasil só é pobre, Belém só é pobre porque Berlim explorou, o Brasil por muito tempo, e por causa da colônia, Ó, por causa". Uma coisa que não faz o realmente. menor sentido e demonstra completa falta de conhecimento de o que deixa um país rico e o que deixa um país pobre. É, E mas eu acho que é importante a gente entrar no ponto de que não é só uma questão subjetiva da preferência pessoal e estética do chanceler pelo próprio país, que fez com que ele falasse isso. E eu repito, essa fala foi muito honesta, foi interessante ouvir isso vindo de uma pessoa de fora, aham. porque demonstra um sentimento que ele tem, e ele também está sendo muito emocional quando ele fala, ele não está sendo Sim. racional. Se ele fosse racional, ele teria elogiado o país. Você "Ah, você vê a postura dele para um alemão, quando ele fala, ele tá meio emocionado mesmo, assim. Ele olha para as pessoas e fala assim: "Cara, valorizem o que vocês têm aqui". É isso, aham, no fim das contas, o que ele tá dizendo, que é o que o Lula faz milhares de vezes, é usar a emoção para tentar ganhar um ponto. E o que ele disse foi isso: "Valorizem", que aliás, ele falou uma coisa assim, que obviamente não foi ressaltado, né, no Brasil, que é assim: "Valorizem o livre mercado que vocês têm aqui, que gera prosperidade pra gente". Olha só, o cara acentuou um ponto, entendeu, que é um dos pontos que mais nos atrasam, que é a ideia de liberdade econômica, e ele ressaltou isso no discurso dele. Ele falou: "Valorizem que vocês vivem num país que tem prosperidade e liberdade econômica". Quer dizer, eh, ele estava feliz de caramba. Porque provavelmente, o que que tem problema de imigração lá, eles estão com problemas econômicos e tal. Mas quando ele voltou e olhou e falou: "Pô, mas até que a minha casinha é legal, né".
Dá Até que a orgulho de gente chegar aqui, né. porra, que bom que eu tô aqui em casa, entendeu? E aí, quer dizer, poxa, vamos pensar no que a gente pode fazer aqui também, cara. O que que a gente pode melhorar no nosso país, o que que eu tenho amigos que falam que eu sou muito otimista, né, sou otimista. Inclusive ele ouviu minha música ontem, a música que eu te mandei, e falou: "Ah, eu gostei muito e tal". Disse assim: "É, o problema é que tu tem esse hábito de ser otimista, esse hábito de isso já é teu, assim". Quer dizer, mas cara, o que que eu ganho não sendo otimista, né? O que que a gente ganha não querendo fazer o melhor? É uma pergunta. Eu acho que aí você já tá tentando racionalizar o teu otimismo, que ele vem de uma origem emocional, como a gente tá tratando com esses 2 termos hoje, eu acho que ele também, eh, o o otimista, ele sente o otimismo, e daí você pode explicar esse sentimento depois Concordo, dizendo: "Ah, mas é mais produtivo que eu seja otimista, por causa disso, disso, disso", e daí é a razão vindo, depois para explicar a decisão emocional concordo, anterior. concordo. Isso é um E processo bem comum. E já que nós estamos trabalhando com essas categorias, o que que seria a reação racional ao discurso do chanceler? Que para mim seria olhar o que ele disse, não atacar o mensageiro e verificar qual o grau de veracidade, o quanto que ele está correto, o quanto que é só a impressão dele, porque a pessoa pode vir aqui ter uma impressão completamente errada do país e sair falando mal. Também pode vir aqui ter uma impressão completamente, errada do país e sair falando bem. A Sim, resposta racional a isso seria: "Tá, o que ele falou te faz sentido? Então vamos olhar os números, vamos olhar o que que a gente está mostrando para esse posso chanceler fazer um aqui, pa que posso fez ele fazer um pensar isso". parêntese em Sempre. relação a isso? A Janja foi entrevistada, e aí sobre essa fala, né, e daí ela falou assim: "Ah, mas será que ele tomou um tacacá? Será que ele tomou um açaí? Será que ele foi numa aparelhagem?" Aí a jornalista falou: "Você foi?" Ela: "Não, amiga, ainda não fui". Quer dizer, é isso, entendeu? São coisas cara, desculpa, mas o inferno pra mim deve ser mais ou menos parecido com uma aparelhagem. Sabe o que é uma aparelhagem? Não faço ideia. Eles eles modificam os carros e colocam caixas de som gigantescas atrás. É A caixa de isso? É isso. A caixa de som ela toma conta do carro, o som mais alto, eles se juntam e cada um e bota o som ao mesmo tempo, assim, colocam os sons pra funcionar. Isso Eu pra achei mim que é era que outra coisa, eu achei que era uma coisa tradicional, sei lá. já é tradicional, já se tornou algo tradicional, entendeu? Aí pra mim isso é a imagem do inferno, entendeu? Nossa, É basicamente eu já me incomodo que o vizinho de cima às vezes pisa duro aqui, entendeu? Então cara, aí tu vê como é estético. Ela nem foi, mas ela está defendendo uma coisa e dizendo: "Ah, ele não gostou porque ele não foi nisso", mas ela também não foi. Quer dizer, aham. eles nem percebem mais, assim, sabe, que a hipocrisia, o porque ser racional, na minha opinião, é tentar se aproximar ao máximo de si mesmo. Ser racional, vou repetir, frase boa. Ser racional é tentar se aproximar ao máximo de si mesmo. Por quê? Porque quando você começa a refletir: "Cara, eu fico falando por aí que eu gosto de aparelhagem, mas eu nunca fui numa. Será que eu gosto mesmo? Eu Hum, vou numa essa semana. Eu vou olhar aqui um vídeo pra ver. Nossa, isso aqui eu acho que me incomodaria bastante. Beleza, eu não vou ficar falando mal da aparelhagem, mas eu também não vou parar de dizer que eu gosto, que eu acho legal. Então, aí eu tinha essa colega do que no doutorado que uma maluca, defendendo o picho. Não, porque a pichação é arte, que a pichação é isso e tal. E o que que eu fiz? A coisa mais óbvia do mundo foi o que eu fiz. O que que eu fiz? Cheguei pra ela assim: "Então beleza, vamos na tua casa que eu vou te pichar a tua casa inteira essa noite". O que é que ela disse? Adivinha? não. Não, óbvio que não. Ela não vai querer que a casa dela seja pichada, ela quer que a Eu casa achei que do ela ia manter ainda, tipo, ia te pedir 6 e dizer: "Ah, então vamos, vamos lá, vamos lá". não, ela argumentou que o picho ele precisa, entendeu, que seja em assim, é isso que tu falou, ela foi racionalizando a coisa,
À medida em que alguém foi porque assim, tem esse aspecto, né, nós vivemos numa cultura que até pouco tempo atrás era extremamente homogênea, no sentido de que quem domina o debate é quem tem tempo, é quem comeu danoninho na infância, é quem tem alguma, vamos dizer assim, que não tem escassez de tempo. Escassez de tempo é você acordar às 5 da manhã e trabalhar o dia inteiro em coisas pesadas ou mecânicas, depois voltar para casa às 20 horas, dar um abraço no filho, ver uma TV, sei lá, e dormir. E repetir isso por 30, 40 anos, entendeu? Essa pessoa não vai fazer o debate, ela não vai discutir, se a COP30 foi boa ou foi ruim. Ela tá só sobrevivendo. Quem faz o Eu tenho debate é minhas quem tem. dúvidas, mas, não é o acho que não é o ponto agora. Não, mas então vai, então fala um pouquinho, vai. Diz aí, É, eu por acho que 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 existem casos, é claro que a maior parte dessas pessoas não vai estar engajada em debate público, mas não é impossível. E eu acho que, especialmente agora com redes sociais, WhatsApp, gente no Instagram publicando coisas, mesmo quem trabalha e tem essa vida longa, tá aí dando opinião política, gravando vídeo, deixando comentário em páginas e participando do debate da sua maneira. É porque o que aconteceu com o debate político hoje foi o processo de desinstitucionalização, porque no passado quem só participava do processo político é quem tinha acesso a um jornal, a uma rádio, à televisão, a Globo News, para aparecer e dar sua opinião. O que aconteceu com a massificação das redes sociais, porque agora qualquer um consegue participar um pouco mais em certa medida, e mas você acha que hã, essas pessoas estão fazendo o debate ou elas estão apenas reagindo ao debate? A minha pergunta é essa. eu não vejo uma diferença significativa entre reagir ao debate e fazer o debate. O debate é feito justamente nesse pulsar de comunicações que aparecem uma Mas atrás você da outra. não enxerga que há, vamos dizer assim, as narrativas, vamos chamar assim para ficar nos termos atuais, as narrativas elas acontecem e num determinado momento tem uma vencedora e uma perdedora. Elas vão meio que se vão é um duelo. Eu vejo, não sei, eu posso estar enganado, né, afinal de contas, eh, há essa chance, né, pequena de eu estar enganado. Ínfima. Ínfima. Mas assim, eu vejo que tem pessoas, por exemplo, no la a o Nicolas Ferreira e a como é que é o nome da deputada lá, que era que tá virando praticamente uma mulher branca, era uma mulher negra e virou uma Erika mulher branca, Hilton. Erika Hilton. Eh, eu vejo que esses 2 polos, tentam dominar as narrativas sobre o mesmo assunto. E a partir deles, eles irradiam vamos dizer assim, eles mandam o chamado para suas tribos, e as suas tribos vão reagir daquela maneira, certo? Eu concordo contigo que antigamente talvez eu tenha feito um retrato de uma década de 80, década de 90, onde essas pessoas estavam totalmente alijadas e alienadas do processo. Beleza, concordo. Agora elas não estão, elas recebem ali no WhatsApp, elas recebem no Instagram, e elas reagem, mas eu ainda assim acho que tem as pessoas que definem a rota, Com entendeu? certeza, não é o poder de participar no debate público, apesar de agora estar muito mais, entre aspas, "democratizado", não é igualitário. Claro que alguns Não. players dentro desse têm muito mais capacidade de mobilização e de colocar a opinião deles para rodar e para fazer diferença. Mas o que eu vejo é com Inclusive esse eles esperam que a o vamos dizer assim, a narrativa dos líderes para poder começar para poder saber o que que eles pensam. "Ah, eu penso isso aqui sobre esse assunto, por quê? Porque as lideranças, eh, fizeram esse recorte para mim". É uma sim, economia, né. eu não sei se é exatamente uma economia, eu acho que é mais um sistema complexo, mas eu acho que é um tema para um outro podcast, porque eu tô faz muito tempo em cima dessa questão da desinstitucionalização, porque eu acho que é uma das grandes características do tempo que a gente vive hoje e que tem uma série de consequências que a gente tá agora que tá começando a entender quais que elas são para tanto para a sociedade em geral, para a cultura e para a política. E eu acho que na política isso acontece dessa forma, né. É que é muito legal, sabe o que que é legal na nossa conversa, Ada? É que, assim, tu tens uma visão sociológica e eu tenho uma visão da psicologia, né. Então, novamente são vieses.
eu enxergo as coisas como, eh, aquele comportamento manifesto, ele vem de onde? Ele significa o quê? Ele quando eu falo de economia, eu falo de economia cognitiva, entendeu? Uhum. Economia no sentido de, eh, se eu confio numa liderança e confio, vamos dar um exemplo, sei lá, de alguém que seja petista. Ela Eu já confia entendi no o teu ponto, mas explique. É. ela confia no Lula. E ela confia não é ontem ou hoje, ela confia há décadas nele. Então ele espera ser ela teria que pen aí surge um assunto, surge uma polêmica, ela teria que pensar em cada aspecto dessa polêmica. Só que ela tá cansada, cara, ela tá realmente cansada. Então ela espera que a liderança pense e diga pra ela: "Olha, eu penso que o caminho certo é esse". E como nas 99% das vezes ela concordou com essa pessoa, ou ela já não sabe se concordou ou se foi liderada, já ficou uma coisa meio um amálgama das coisas, ela simplesmente vai dizer: "Não, beleza, então eu vou seguir esse pensamento, porque o meu líder está indo por aqui". Se ele está indo por aqui, provavelmente ele fez essa análise com profundidade, porque ele é pago para isso, porque ele é o nosso representante. Ele deve ter estudado o assunto com bastante tempo, com bastante, então eu vou pegar e economizar uma energia cognitiva gigantesca, eh, e seguir minha vida. É, simplifica o mundo, né, você seguir um líder. Então, Sim. ele interpreta ajuda você a interpretar as coisas, e isso não é só o líder que faz, vai tem várias e voltando para o ponto mais sociológico, Aham. tem várias instituições que fazem esse trabalho de simplificar o mundo, então mas Sim. eu acho que isso já é tema para um outro podcast inteiro. Sem E dúvida, mas só eu acho que só que tem um ponto aí, sabe, que encosta nessa situação aí que a gente está discutindo, eu acho que tem um ponto, mas tudo bem, eu concordo que é para um outro podcast. então, a reação racional seria olhar para dentro, né, e tentar ver o que que a gente podia fazer Uhum. para que o próximo líder de uma nação estrangeira que estiver aqui no país não saia com uma impressão tão negativa que ele se sinta compelido a falar e cometer uma gafe diplomática e falar Sim, que: "Nossa, que bom que é voltar para casa, porque depois que eu estive lá, eu valorizo ainda mais o que eu tenho aqui". E não é difícil, a gente sabe o que que tem que ser feito, sim. mas é muito difícil organizar as forças políticas, econômicas e fazer todo mundo remar em direção à mesma direção, especialmente se você não concorda que tem que ser aquela direção. E a partir do momento que você vê as pessoas dizendo que: "Ah, a Alemanha é feia, a Alemanha não é tudo isso, ah, deixa isso pra lá", aí se você não acredita que você tem que chegar no estado em que um país que é a Alemanha, que tem infraestrutura, que tem pouca pobreza, que tem saneamento básico, que tem educação, muito mais educação do que aqui. Se você não acredita nisso, você não vai chegar lá por acaso. Vai ser muito difícil você chegar lá por acaso. Você vai continuar na patinando do jeito que o Brasil faz já há muito, muito tempo. E então por isso que quando aconteceu esse negócio todo e quando eu vi a reação, especialmente a reação ao fato, que é tão importante quanto o fato, que me deu essa sensação ruim em relação ao país, assim, dizendo: "Meu Deus, se a gente vê isso e a gente fica matando o mensageiro, a gente não vai apontar para a direção certa nunca". Sim. Não, é isso, eu acho que é um bom fechamento para o nosso podcast de hoje. Eh, Eu sim, quero que Belém seja mais parecida com tudo que tem de bom em Berlim. mas que Belém seja mais Berlim, né. Ah, tem a cultura, tem a tradição, maravilha, mantém tudo isso, mas vamos colocar saneamento básico? Ah, E outra, vamos manter as
vamos manter tudo que funciona, mas vamos tirar o pessoal da favela e vamos colocar em casas bonitas. Uma das coisas que mais me impressionou na Alemanha foi a beleza das casas, dos lugares que eu passava, tudo era muito, muito bonito, não existia uma casa feia, não era tudo uma estética, sabe, você anda por um lugar bonito, assim, ah, Sim. essa estética tem um poder de te deixar num outro estado de espírito. Com certeza, com certeza. E é muito importante isso, entendeu? Quando você cara, eu vou dar um exemplo aqui novamente de Santa Catarina. Às vezes eu vou para Pedra Branca, que é um lugar que você conhece bem, que você já morou, Aham. só para ter um deleite estético, Uhum, porque é um lugar, um bairro minúsculo, dá para dizer que é pequeno, bairro pequeno, no qual tudo é feito de uma maneira, vamos dizer assim, arquitetonicamente agradável, ou seja, caminhável, você tem calçadas, você tem e às vezes eu penso: "Meu irmão, eu saio daqui, eu 30 quilômetros, entendeu, pra ir para um bairro só pra ficar mais confortável". Quer dizer, uhum, faz sentido isso que você está dizendo, faz total sentido. A gente deveria, buscar, eh, nos espelharmos, né, nessas cidades que estão aí e que são boas de caminhar, que são boas que a gente inclusive as pessoas que conseguem, quando vão de férias, vão e ficam se sentem agradáveis, entendeu. uhum. Eh, É sentem difícil até de descrever a sensação, eu acho, de quando você tá isso, andando por um lugar assim. isso, isso. Então assim, eh, e outra, você pode, né, infelizmente no nosso jornalismo também é muito emotivo, como o nosso amigo trigueiro lá. Você pode dizer: "Não, o cara cometeu uma gafe, não se faz isso, por outro lado, isso e isso". Quer dizer, você pode se você é jornalista, você não só pode, como deveria ser a sua função fazer isso. Deveria ser a sua função, mas o estado do jornalismo brasileiro é é lamentável. Assim, só falta realmente alguém avisar que morreu. Mas assim, eh Seria melhor se tivesse morto. porque essa é a função do jornalista, entendeu? Se o jornalista também for a reagir junto com as massas de forma emotiva, pra quê? Pra quê? Porque eu não vou pagar um jornal, lembrando que é um serviço, eu não vou pagar um jornal pra pra me agradar, é igual o ChatGPT, né, o ChatGPT mudou, porque as pessoas começaram a reclamar que ele puxava muito saco. Então eles fizeram uma versão menos puxa-saco, que a pessoa às vezes não quer, cara, eu não quero um assistente só pra ficar puxando meu saco. Tudo bem, você pode ter um pequeno prazer ali, né, mas cara, não, eu quero alguém que me ajude, que faça as coisas de fato. Então Mas o que aconteceu com o jornalismo, e eu vou voltar para o mesmo ponto, é desinstitucionalização. O jornalismo foi perdendo o poder institucional que ele tinha. E, sim, hoje você vê desesperou. os resquícios os operadores dessa instituição agora lutando para tentar manter o máximo de poder que a instituição já teve e que tem cada vez menos. Mas Exatamente. também é um tema interessante para um próximo podcast. Mas, Então eu acho muito importante que e isso é uma coisa que eu fiquei pensando o tempo todo em cima desse tema. hum, Se você não acredita que uma coisa que pode ser melhor que a outra, e eu acho que muito do pobrismo e dessa ideologia tem isso no background, tem isso no fundo, tem isso como fundamento filosófico, que não sim. existe melhor e pior. Aham. Você não acredita que existe melhor e pior, você nunca vai ficar melhor. Uhum. Perfeito, perfeito. É igual no jiu-jitsu, se você vai lutar com um cara muito melhor que você, e você toma uma surra, e você não admite que você precisa melhorar, você começa a dizer que foi uma contingência, porque você não dormiu bem, porque não sei o quê, porque eu escorreguei, você não vai melhorar nunca, porque você vai ter que parar e dizer: "Não, ele me pegou o meu braço aqui, ele esticou, agora eu preciso girar antes dele esticar meu braço". Então, você começa a ver aquilo que você pode me fazer de melhor. Mas esse é uma mentalidade que eu acho que necessária, mas a gente está muito distante dela, infelizmente. Então precisamos lutar para que essa seja uma mentalidade mais comum no Brasil. Olha só, Rafa, eu queria que tivesse uma pesquisa comparando o espectro político dos jornalistas, que isso a gente já Hum. tem e é em larga medida a esquerda, Sim, com os praticantes de jiu-jitsu. O praticante de jiu-jitsu, minha hipótese é que seria muito mais gente de direita.
praticando jiu-jitsu, porque na no jiu-jitsu a hierarquia faz parte da própria essência do esporte. E o mérito? E o mérito, melhor e pior, tá ali jogado na tua cara, né. Não tem O como fugir, cara, É, não tem melhor e pior esfrega no tatame, é uma realidade física que você sente. exatamente, exatamente. E não é à toa que tem atraído pessoas bom, esse sim é um tema para um podcast. Muito assim, tem atraído a gente tá numa fase que o jiu-jitsu virou uma moda entre grandes líderes, empresários e tal. Por quê? Uhum, Eles conseguem entender, eles conseguem tirar um valor extremo dessa realidade palpável, entendeu? Então um uhum. cara que é líder, que é campeão, vamos dizer assim, na sua área, vai pra lá pra apanhar feito maluco, entendeu? Apanhar de cara que não ganha nem um por cento do que ele ganha. Por quê? Porque ele vai tirar dali uma lição muito importante, que é consistência, resiliência, sem falar no estado mental, né, que a pessoa, quando termina um treino de jiu-jitsu, ela tá totalmente, assim, ela tá no nirvana, ela tá não tem problema nenhum, ela enfrenta então se você apanha ali no tatame o dia inteiro, cara, o que que é uma reunião, entendeu? O que que é você não tem problema. E Enfim, não só isso, você vai melhorando, né. mas vamos fechar por hoje, senão a gente vai entrar em outros temas, É, e tem muito tema pra gente conversar. Valeu, meu querido. beleza. Valeu, Rafa, até mais. Tamo junto.